Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de filosofia, ok? A gente estava conversando um pouquinho sobre as diferentes concepções de filosofia, tá? Era disso que a gente estava partindo e eu vou fazer essa retomada só para a gente não se perder um pouquinho, tá? Como teve esse delayzinho aí, vamos dar uma acertada que é só pra gente ninguém ficar perdido, beleza? Então a gente estava conversando sobre as diferentes concepções de filosofia. Que diferentes concepções são essas? Já vou adiantar logo. É a ideia do racionalismo e a ideia do empirismo, tá? Mas antes da gente conversar sobre isso, vamos entender de onde que surgem as primeiras ideias que vão dar origem a essas duas vertentes filosóficas que vão entrar em rixa séria durante a modernidade, tá bom? Rixa séria, parece que estão se estapeando, né? Mas, sei lá, talvez se estapeassem, não sei. Não tava lá pra saber, mas vamos lá. Tô brincando. Aí, fui brincar, até tossi. Vamos lá. Enfim, o conhecimento filosófico na antiguidade, ele foi representado principalmente, como a gente vive, né? Não seria eu se não falasse isso. Como a gente vive em uma sociedade extremamente eurocêntrica, extremamente focada e fundada nas raízes europeias, a gente acredita que a origem da filosofia é aonde? Na Grécia Antiga, tá? Não é isso. A gente tem concepções filosóficas no continente africano, a gente tem concepções filosóficas no continente asiático, a gente tem concepções filosóficas em diversos lugares. Até porque a filosofia é a ideia de você conhecer a própria vida e entender o que é conhecimento e o que é a vida. Aí vai me dizer que só os gregos pensaram nisso? Como que a gente constrói conhecimento? Pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar, tá? Melhora. Vamos melhorar bastante, tá bom? Mas enfim, a ideia esse pensamento surge mesmo na Europa, tá? Esse pensamento do empirismo, racionalismo, isso é uma tradição que vem lá da Grécia Antiga e vem junto com o Renascimento. Mas a gente não pode esquecer que essas concepções filosóficas, elas são totalmente misturadas e são frutos de, enfim, viagens, de conhecimentos, de trocas com diversas culturas. Então os gregos não são melhores do que os outros só porque eles descobriram a filosofia, tá? Por favor, não pense isso, tá? Obrigada. Vamos lá. Então, a gente tem dois filósofos principais que vão pensar e formular as bases do conhecimento filosófico, tá bom? Ainda não é um conhecimento científico puramente, mas é um conhecimento filosófico que busca entender o que é a vida humana e como vivemos a partir de uma ideia ética e moral e de organização da sociedade, tá? Então, o primeiro filósofo que a gente vai entender agora aqui, estudar, é o Platão, tá? O Platão e o Aristóteles, eles vivem nesse mundo grego. E eles vão pensar de formas diferentes como se constrói o conhecimento. A pergunta deles é: o que é conhecimento? E como esse conhecimento veio parar aqui, na cabeça? Como que a gente racionaliza? Como somos racionais? Como conhecemos as coisas? Como que acontece isso? Pergunta complicada, né? Que geralmente a gente não se faz. Mas na época se fazia porque se vivia na Grécia Antiga em uma ideia de mitologia muito grande. Então, a ideia mitológica era mais forte. Então, para você explicar o mundo, explicar tudo, era a partir da mitologia, de deuses, de, enfim, histórias que não tinham comprovação nenhuma e nenhum tipo de teorização. Então, esses filósofos vão começar a teorizar e vão começar a entender como que esse conhecimento é construído, tá bom? O conhecimento para o Platão, observe bem, Platão. Aí eu vou começar a confundir vocês, porque vai começar a vir um monte de nomezinho, tá? Fica calmo. Mas o conhecimento para o Platão, ele admite dois tipos de conhecimento. O conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento sensível seria o conhecimento da experiência sensorial, tá? É o que você sente como ser humano. Esse conhecimento sensível, baseado na experiência, é um conhecimento inferior. Ele não serve para o conhecimento filosófico. Então, para o Platão, o conhecimento sensível, baseado na experiência e no que você sente, não é interessante, tá? Então, ele é inferior.
E o conhecimento inteligível é o conhecimento superior e é o conhecimento que vale para a ideia da construção do conhecimento filosófico de pensar como nós somos racionais. O que é conhecimento inteligível? É a ideia do conhecimento ser inato, tá? De você ter leis gerais da razão, tá? Você ter leis universais de razão que fazem com que você já tenha desde o nascimento toda a capacidade intelectual aqui na sua cabecinha. E como que você desenvolve isso? Você vai falar, pô, não dá. Até porque eu não sei matemática, eu sou melhor em história. E aí? Nasci sem essa parte aí do conhecimento? Não. O que ele vai dizer? Que esse conhecimento que é inato, que já nasceu com você, o conhecimento inteligível, que já nasce com você aqui no seu intelecto, ele é desenvolvido através da racionalidade e do seu esforço. Então você, através da racionalidade, do exercício da razão, vai desenvolvendo esse conhecimento que já está na sua cabeça. Então todas as leis universais da razão já estão aqui, na sua mente. Ele é um conhecimento inato. Ele nasceu com você, tá? Você não precisa de experiência nenhuma para que esse conhecimento avance, beleza? Já o Aristóteles, que é um outro filósofo, tá? O Aristóteles vai pensar isso lá na Grécia Antiga, tá? A gente tá falando de mó tempão atrás. Lá na Grécia Antiga, o Aristóteles vai pensar que existem graus diferentes de conhecimento, tá? Ele vai admitir que existem diferentes graus de conhecimento e que nenhum conhecimento estaria sobreposto ao outro, nenhum estaria maior do que o outro, tá? E ele vai literalmente pegar mais a ideia do conhecimento pela experiência. Ele acredita que todo o conhecimento que você adquire, que você tem, passa pela experiência. É aquela ideia do como que eu vou saber o gosto do chocolate se eu nunca comi o chocolate? Experiência, experimentando. Então todo conhecimento passa pela experiência, tá bom? Essa experiência vai criar, essa experiência corporal, né? Aqui, da vida, vai criar um conhecimento cognitivo e esse conhecimento vai trazer a racionalidade e fazer com que você desenvolva pensamento e um pensamento racional. Difícil? Não, né? De boa, né? Tranquilo. Então, enfim, para complicar mais, durante a modernidade, isso a gente estava falando na Grécia Antiga, tá? A antiguidade. Durante a modernidade, a filosofia ela vai se expandir com o Renascimento. Se expandir de uma forma muito grande. Então todos vão começar a pensar, todos não, né? Todos é exagero. Mas os filósofos, uma grande parte, você vai ter mais filósofos, enfim, eles vão começar a pensar em como que esse conhecimento é construído. E eles vão buscar lá na Grécia Antiga as bases de como construir uma epistemologia do seu conhecimento. Epistemologia, palavra complicada, né? Epistemologia é a mesma coisa que você dizer estudo do conhecimento, tá? Teoria do conhecimento, estudo do conhecimento. Então, a epistemologia filosófica será buscada na Grécia Antiga. E eles vão buscar, tanto em Platão quanto em Aristóteles, as ideias para construir a filosofia moderna de o que nós estamos fazendo aqui e como o conhecimento se constrói. A partir daí, serão criadas duas correntes filosóficas muito concorrentes entre si e diferentes, tá? Os empiristas e os racionalistas. Aí a gente vai ver no próximo vídeo quem são os empiristas, o que eles pensam, o que eles comem, onde vivem, tá bom? Beijoca!